Assim diz a palavra de Deus: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, digam amém. Vou botar um óculos estranho aqui que não é o meu, mas não achei o meu. Salmos de número 3 é um cântico. O Salmo de número 3 é uma expressão da alma, porém de uma alma abatida. O Salmo de número 3 é uma revelação interna de um homem que estava no fundo do poço. O fato dele estar no fundo do poço não significa que ele não tenha feito um cântico. Porque tudo que vem da verdade do nosso coração, este é verdadeiro. Olha, Deus não está atrás de Mulher Maravilha. Deus detesta super-homens. O que o pastor está dizendo? Sabe, quando a vida te bater, quando você tiver lutas, expresse a tua verdade. A coisa mais triste que tem é alguém sofrendo, sabe, viver como se estivesse numa maravilha plena. É comum você ver pessoas que estão num momento dificílimo da vida e tá... Ri de quê? Alegria do quê? Por quê? Porque Deus gosta de que você exprima aquilo que vai dentro do teu coração. Porque está abatida a minha alma. Quem escreveu esse cântico foi Davi, no momento dificílimo da sua vida. Ele escreveu esse cântico em dores, em lágrimas, que é o que você deve sentir. Não minta para você mesmo, não se engane. Os teus sentimentos
sejam verdadeiros e expressados. Davi vivia um dos momentos mais difíceis da sua vida. Davi era um homem de guerra. Ele era um grande vencedor. Mas ele era um homem sensível. Ele era valente. Ele era guerreiro. Mas ele era muito sensível. Porque valentia não precisa necessariamente tirar a sensibilidade. Homem chora. Homem deve chorar. Essa ideia latina de que homem não chora, isso é um machismo desvairado, sem propósito. O homem precisa aprender a expressar a verdade do seu coração, e o Salmos 3 é exatamente isso. Davi era rei. Chegou até ali com muitas dificuldades, mas chegou. Por méritos chegou. Na hora certa, o que antecedeu a ele, Saul, perdeu o trono, saiu da visão de Deus, e Deus então separou um novo rei. E ele, de vitória em vitória, chegou até ali. Davi sentava no trono, e ali então ele recebia todos aqueles que traziam as novidades. Os historiadores de Israel contam que Davi teve muitos e muitos filhos, porque Davi teve muitas e muitas mulheres e concubinas. Também aconteceu com Salomão e outros que sentaram no trono de Israel. Era comum chegarem até a presença do trono um anunciador, um introdutor. E o historiador conta que, não olhando para a cara do rei, de cabeça baixa, ele dizia: nasceu-lhe um filho. E o rei perguntava: homem ou mulher? E se o introdutor dissesse homem, Davi dizia o nome daquela criança. E mais outra vez entrava o introdutor e diz: rei, nasceu-lhe um filho. E ele perguntava, homem ou mulher? E lhe dava o nome. E isso era comum com Davi, porque foram muitos os seus filhos. Mas um dia, aquele que introduzia os assuntos entra na presença do rei e diz: rei, nasceu-lhe um filho. E o rei diz: homem ou mulher? E ele diz: homem. E ele continuou ali na presença do rei, cabisbaixo, porque olhar para o rei era desrespeitoso. E o rei Davi olha para ele e diz: ô meu, tudo bem, já? Por que você não vai embora? Ele diz: tem um detalhe. Esse menino é muito formoso. Ele é muito bonito.
E ele diz: rei, o seu rosto tem a feição de um anjo. Aquilo tocou o coração de Davi. O Davi falou: esse eu quero conhecer. E o introdutor saiu, foi buscar a criança e mostrou. Era uma criança lindíssima, ruiva, muito bonita. E Davi ficou encantado com aquela criança. E ele diz: este é Absalão. Davi amou aquele filho pela importância toda que se revestiu aquela introdução. Absalão foi criado até uma idade pequena com a sua mãe biológica. Mas logo em seguida ele foi introduzido ao palácio e lá ele foi educado. E ele continuou muito bonito. E ele foi educado para ser o rei de Israel. Absalão foi educado para ser um general de guerra. Diz os historiadores que ele tinha um cabelo comprido, ruivo. E ele passava um pó de ouro sobre o seu cabelo, e o seu cabelo era comprido, e com aquele banho de ouro em pó, o cabelo dele, visto em dia de sol, brilhava. Ele era reconhecido de longe, aquele belo homem, preparado para ser o rei de Israel. Ficou o homem, adulto, muito abençoado, muito lembrado. Onde ele ia, as pessoas se curvavam diante dele e davam-lhe honra, e era especial. Mas um dia veio a surpresa. Você deve se preparar para as surpresas da vida. Não pensa que a tua vida passa assim, sabe? Existem momentos surpreendentes em todos os níveis da nossa vida. E com Absalão não foi diferente. Ele estava sendo preparado para ser o rei de Israel, aquele que substituiria a Davi. No entanto, acontece algo muito triste na família de Davi. Absalão tinha um irmão que chamava Aminon, e tinha uma irmã que chamava Tamar. E Aminon estuprou Tamar. E este acontecimento tão triste, essa tragédia no meio da família, acabou destruindo Absalão. Porque Absalão ficou de tal forma injuriado com a atitude do irmão e resolveu, fazer a justiça com suas mãos. A história diz que Absalão foi onde estava seu irmão e o matou. Com isso, foi honrada a sua irmã Tamar. Este acontecimento
tirou Absalão do palácio. Esse acontecimento afastou o belo rapaz da sua trajetória, daquela que estava estabelecida para ele. Absalão teve que fugir, teve que sair do palácio, teve que desaparecer, porque senão também ele seria punido pela sua atitude. Muito tempo depois, Absalão volta para pedir perdão a Davi. Mas Davi estava magoado. Davi estava entristecido com aquela história da perda do seu filho pela mão de Absalão. E quando Absalão volta com os seus soldados, ele pede uma audiência com o rei. E Davi não o recebe. Davi diz: espera lá na porta. E depois, a semana que vem, amanhã, eu atendo. No dia seguinte, Absalão falou: eu quero audiência com o rei, o meu pai. E Davi disse: amanhã. Amanhã eu dou. No dia seguinte ele disse: e a audiência? A audiência é amanhã. Volta amanhã. Aliás, volta a semana que vem. Aliás, volta um mês que vem. E Absalão ficava na cidade esperando o dia da audiência, onde ele ia pedir perdão ao pai e retomar a sua vida. Mas Davi não queria. Davi castigava Absalão, não o recebendo. E ele não podia expressar o seu sentimento. E também Davi não arrumava esse problema. Aquilo foi causando em Absalão um mal-estar tamanho, que Absalão começa então a murmurar contra o pai. E se o meu pai, o rei Davi, não pode ser rei, porque ele é incapaz de cuidar de um problema tão comum. E aquilo começou a proliferar entre o povo em Jerusalém. Davi é guerreiro, porém Davi não sabe resolver problemas. Davi é abençoado, mas Davi não enfrenta os problemas. Davi é maravilhoso, mas Davi não dá bola para a família. Davi é excelente, mas foge de enfrentar os problemas. E aquilo tomou porte. Até o dia que Absalão recua. E agora ele já tem um exército com ele. E quando ele volta agora, ele volta com um exército. Ele diz: meu pai, que não me recebeu por bem, agora vai me receber por mal. E eu volto agora não para pedir perdão, mas eu volto para sentar no trono de Davi. E a coisa fica feia. Absalão, cujo nome significa paz, virou guerra. E agora os introdutores dizem: rei, o bonitão está chegando com um exército poderoso e ele vem para tirar o senhor do trono. Davi avaliou
E ele sabia que aquele exército que Absalão trazia era suficiente para invadir, matar e ocupar o trono de Israel. O que fez Davi? Chamou os seus valentes, 37 valentes, homens especiais, diz: me ajudem a fugir de Absalão. Coloquem sobre mim uma roupa de mendigo, para que eu possa sair pela porta do fundo e não ser visto. E com isso eu evito esse confronto com o meu filho. Os 37 homens prepararam a Davi, colocaram vestes de mendigos, e diz o texto sagrado e a história de Israel, de que Davi saiu pela porta do fundo, junto com os 37 homens. O Espírito de Deus diz para você: enfrente os problemas, não deixe de enfrentá-los, não tenha medo de enfrentar problemas. Eu não estou dando uma aula de história para você, eu estou fazendo você pensar, estou fazendo com que você aplique o que nós lemos no teu coração para a tua vida, para a tua vida, para a tua peculiaridade, para o detalhe da tua vida. E Davi então sai pela porta do fundo. Havia um pequeno deserto em volta de Jerusalém, e esse deserto era de propósito, porque dos muros de Jerusalém ele podia ver os inimigos chegando. Agora olha o detalhe: hoje, rei, sentado no trono; amanhã, um mendigo fugindo no deserto. As viradas da vida. Presta atenção nas viradas da vida. Eu digo muito isso aqui. Não fique confortável porque você está por cima, porque amanhã você está por baixo. A vida proporciona situações assim. Não pensa que você está agora maravilhoso, com a tua conta bancária lá em cima, com tua vida toda tranquila. Você tem que preparar para montes e para vales. Montes e vales. Valoroso é o homem e a mulher, preparado para as duas circunstâncias. Marido bom só de monte, mulher, esposa boa só de momento. Mas isso aí todo mundo é. Qualquer um da rua que você pegar, se você der para ele uma casa bonita e cheia de dinheiro, ele, vidão. Quero ver no vale, quero ver na dificuldade, quero ver na virada. E o povo dizia: Davi venceu Golias, mas não venceu a Absalão. Davi venceu os inimigos tais, tais e tais, mas Absalão botou ele para correr. Davi sentou no trono, mas agora é um mendigo fugitivo largado no deserto. Tudo que eu falei é a introdução, agora eu vou começar a pregar. Tudo para você entender como ele estava no momento que ele escreveu os Salmos 3. Você ouvindo essa história que eu contei para você, que é verdadeira, você pode entender que problemaço que estava Davi. E por que ele escreve
estas coisas. No deserto, na escuridão, no calor e no frio do deserto, ele está lá pensando no seu filho bonito, abençoado, no seu trono. Porém agora, humilhado, abandonado, no vale de Cedron, sem valor nenhum. Tudo que ele tem agora é o ódio de Absalão. Tudo que ele tem agora é a murmuração do povo. E ele aqui, no deserto, ouve a festa da chegada de Absalão ao trono. Absalão invade Israel, invade o palácio, senta no trono. Primeiro ato de Absalão, traz todas as mulheres possíveis e faz uma orgia danada no trono. Davi ouvia o grito da orgia, da bebedeira. O que é mel estão usando lá? O meu pijama estão fazendo de pano de chão. O meu vinho está sendo jogado por aí. O meu trono, a minha coroa foi tirada. Existem momentos da vida que nós estamos assim. Tiraram o que é meu. Tiraram o que me pertence. Tiraram as coisas mais valorosas da minha vida. E é com esta condição que ele escreve os Salmos de número 3. Agora, mendigo, sozinho, o Espírito de Deus vem a Davi, ali na solidão daquela noite, e ele diz: Davi, adora, 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 adora que muda, adora que reverte. Coisa mais dura que tem é você adorar na hora da dor. Na hora da dor você quer chorar mesmo. E o Senhor, o Espírito falou para ele assim: canta, meu caro, canta, canta. E o cântico de Davi foi este, os Salmos de número 3. E ele pega um pergaminho e começa a cantar. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Olha o cântico dele. Dá até para você entender agora, parece que você está vivendo isso. Não é verdade? Meus inimigos estão dentro da família. Meus inimigos estão entre os meus amigos. O povo que dizia assim: ai, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Agora estão dizendo assim: ganhou de Golias, mas perdeu para Absalão. Ele está exatamente dizendo assim: Senhor, quanta gente que é contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Trazendo para a tua vida. Muitos dizem da tua vida: não tem mais jeito. Vai morrer a míngua. Vai ter uma vida miserável. Acabou. E ele está cantando lá, escrevendo o pergaminho que fez essa mensagem chegar até hoje.
cântico de dor. O Senhor não está dizendo assim: Davi, para de chorar. O Senhor está dizendo assim: Davi, cante. Davi, cante. Davi, cante. Mesmo que o seu cântico seja a dor do teu coração. Davi, você não é super-homem. Abre o teu coração e cante, e cante, e cante. Mas a história muda entre o versículo 1 e o versículo 2. Se você tem a Bíblia aberta aí, não aqui a projeção, você vai ver que o versículo 3, onde está ali escrito, mas tu, e muitas das Bíblias está escrito, porém, não é? Quem está com a Bíblia aberta aí pode estar vendo, porém. E esse porém, na tua Bíblia aí, está em negrito. O que é negrito? Ele está com uma cor negrito, diferenciando do resto do texto. A Bíblia, queridos, são mistérios em códigos. Por isso que a Bíblia não é um livro qualquer. O que significa o negrito do mas tu, ou então o porém? O que significa isso? Significa que mudou o pergaminho. Toda vez que o pergaminho termina, a primeira palavra do novo pergaminho, o tradutor escreve em negrito para dizer, mudou o pergaminho. O choro de Davi vai até o versículo 2. Porque no versículo 3, muda totalmente a história daquele momento. Ele para de chorar, ele para de resmungar, o seu coração sai daquela angústia, e aí ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Mudou. Mudou, gente. Sabe? Ele já não está dizendo assim. Ele está dizendo assim: o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. Mudou o pergaminho. Sabe? Tinha acabado o papel. Quando acabou o papel, sabe? Ele estava lá escrevendo, acabou o papel, né? Ele mudou o pergaminho, botou outro papel, e aí vem o versículo 3. Sabe, ele não, se ele tivesse no mesmo papel, acho que ele ia continuar no sofrimento. Mas como ele mudou o papel, mudou o pergaminho, e disse, porém, ele começou. Sabe, dá a impressão que ele deve ter dado uma levantada, sabe, ele deve ter refrigerado, ele deve ter tido um momento ali de... Sabe? Porém, em negrito, porém, o Senhor é o meu escudo. Para os historiadores, todo guerreiro tinha escudo. Golias tinha um escudo, era enorme. Todo general, todo tinha escudo. Davi tinha escudo. Houve um momento da história de Davi que ele falou assim, todo mundo pedia, desenhe algo que me identifique no meu escudo. Você imagina os corintianos hoje, pega o emblema do Corinthians e põe no escudo, esse aqui é de um corintiano. Davi, quando pediu a Deus, ele disse, coloque algo no meu escudo, que todo mundo que olhar vai saber que esse escudo é de Davi. Ele pediu a Deus, coloque um sinal no meu escudo.
E qual foi o sinal do escudo de Davi? A estrela de Davi. Foi assim que nasceu a estrela de Davi. Estrela de Davi é símbolo de Israel. A estrela de Davi, até muita gente confunde, porque há quem diga, existem teólogos aí, marca barbante, que diz que essa estrela é maligna, é demoníaca. Eles confundem, porque a estrela de Davi tem 6 lados. Mas existe uma estrela de 5 lados, que significa malignidade, ocultismo. Mas a estrela de 6 lados, que é a estrela de Israel, ela tem 5 lados voltados para o lado abaixo e um lado voltado para cima, que significa muitas igrejas, muitos povos e um só Deus. Amém? A estrela de Davi significa um só Deus, o Deus Altíssimo, sobre muitos povos. A indicação, em 6 lados. A de 5 lados indica malignidade, vértice para baixo. Toda vez que você vê essa estrela, e você vai vê-la na feitiçaria, você vai ver no espiritismo baixo, você vai ver na maçonaria, você vai ver, não é? Olha eu levando um processo aí, professor, né? A estrela de Davi tem 6 lados, um lado voltado para Deus, dizendo: há um só Deus. Amém? Amém. E ele diz: o Senhor Deus é o meu escudo e é a minha força. O meu problema eu coloco na presença de Deus. Deus é a minha resposta. E ele diz mais no versículo 3: a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ele está dizendo: a honra que eu tenho é dada por Deus, a minha glória é a exaltação de Deus sobre a minha cabeça. Por isso que todo judeu usa a sua cabeça coberta, que significa: estou debaixo da presença do Altíssimo Deus. Deus está sobre a minha cabeça. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: Deus está sobre a minha cabeça. A tua honra não é o dinheiro que você tem. A tua honra não é a tua condição de pureza física. A tua honra é a glória de Deus derramada sobre você. Esta é a tua honra. Digam glória a Deus, gente. Glória a Deus. Acima da minha cabeça, a glória da minha cabeça não é um homem. Por isso que a coluna desta igreja é o Senhor. A sustentação desta igreja é o Senhor. Não é um homem. Não me diga nome de homem. A sustentação da minha vida vem de Deus. Toda a honra que eu tenho não é o meu nome limpo, não é ter uma profissão, não é ter uma família, é ter a graça de Deus sobre a minha cabeça.
Todos que têm, diga glória a Deus. Oh, graças a Deus. Essa é uma das coisas mais lindas da palavra. Você não vem na igreja porque você está atrás de cura, você vem na igreja por causa desta honra. Por causa desta honra. E ela não é de homem. Por isso que ele diz no versículo 3, a minha glória é o que exalta a minha cabeça, é a sua glória que vem sobre mim. Se eu tenho alguma glória, é a que vem de Deus. A vida de Davi começa a mudar. Acabou o versículo 1 e 2. Acabou o teu sofrimento, a tua murmuração, a tua alma calma agora, o teu espírito descansa agora, porque Deus é sobre a tua vida, eu ministro sobre a tua vida, o bálsamo de Deus, a cura desta angústia que toma o teu coração, seja o teu coração agora liberado para a bênção. Tudo que os teus inimigos perpetraram, tudo que a vida te trouxe, todos os sofrimentos, todas as perdas, tudo isso, agora o Senhor cura no versículo 3, derrama sobre você a glória de Deus. No versículo 4, ele diz, com a minha voz eu rezei. Ele diz assim, com a minha voz eu orei em espírito. É isso, gente? O que diz o versículo 4? Com a minha voz eu... O que é clamar? Quando você diz, essa igreja é barulhenta, toma cuidado. Olha o que Deus está falando para Davi, abra a tua boca e clama. Agora não é hora de oração em silenciosa, agora não é hora de oração em espírito, agora é hora de clamar, 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 clamar. Quando você estiver em angústia, você clama. Amém ou não amém? Amém. A forma da gente sair do sofrimento é clamando. Por isso não chame a nossa igreja de barulhenta, porque ela não é barulhenta. Nós precisamos clamar para que a nossa vida volte à normalidade. Alguém diz assim, para que berrar tão alto? Deus é surdo por acaso? Não, Deus não é surdo. Mas ele diz assim, clama, expressa a tua alma. Seja extravagante. É assim que você sai da angústia. Quando a gente está perseguido, quando a gente está no vale, quando a gente está jogado na vida, a angústia vai tomando. Se você não sair, você fica louco, você perde a razão, você não encontra motivação na vida. Precisa clamar para que a força interior possa, libertar você daquilo. A força de Deus que vem pelo clamor, ela tira você daquele estado. Clamar, clamar. Levanta as mãos para os céus aí, clama um pouquinho. Só quem está no deserto, quem está com lutas, quem tem coisa importante para resolver, quem tem coisas importantes, quem quer resposta, clame, abre essa boca, abre a boca e clama, abre a boca e clama, clama que venha a cura, clama que os inimigos vão embora, clama que o Senhor te abençoa, clama que as coisas vêm na tua mão, clama, igreja, clama para que possamos receber a bênção do Deus Altíssimo. Ele sintiria marasurie cantara madara, ele siti cantare malaturi antala manasuke,
Ela la la manasuta interessia endelemai. Clama, 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 clama para que venha a bênção. Clama para que venha a bênção. Clama, 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 clama. Eria malasucantere malai. Durienta la sucantere malaita. Ala la sindoleria amanhã. Clama, clama, clama para a doença ir embora. Clama para a cura chegar. Clama, 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 clama. Clama, clama, clama. Eria malasucantere mielada. Ela sunenegere maladaya. Ela não dá sintere mai. Goli de malasi. Clama, clama, clama. Oh, glória a Deus. 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 Por que Deus permitiu que Davi fosse para o deserto? Primeira coisa, eu falei para vocês que quando ele estava no deserto, ele ouvia a festa de Absalão no trono. Primeira coisa, às vezes Deus permite o deserto na tua vida para mostrar quem são os seus verdadeiros amigos. Quem são os seus verdadeiros parentes. Quem são as pessoas que verdadeiramente te amam. Você conhece as pessoas que te amam é na hora que você está em dificuldade. Ali você fica conhecendo irmão falso, primo falso, vizinho falso, amigo falso, tudo falso. Amém ou não amém? Amém. É ali que você vê quem que está ao teu lado. É ali que você vê quem que te abençoa. É ali que você vê quem faz festa na tua derrota. Versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Todos os teus inimigos cairão. Todos os teus perseguidores cairão. Tudo aquilo que se levantou contra você cairá. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a sua bênção sobre todo o seu povo. Amém, queridos? A segunda coisa que se aprende, por que teve esse sofrimento todo? Ensina assim. Segunda, a primeira foi, você conhece quem é amigo. A segunda, os teus problemas você enfrenta. Não deixa para amanhã. Porque amanhã o problema é maior. Depois da manhã o problema será maior ainda. Daqui a uma semana o problema fica incontrolável. Daqui a um mês, Absalão vai embora cheio de ódio. A mensagem desta noite é para dizer a você, os problemas de hoje resolve hoje. Enfrenta Absalão. Tem coisa que te parece muito bonita, mas que vira teu adversário. Enfrenta o teu problema. Sabe? Alô? Como? Amanhã eu resolvo. Semana que vem eu resolvo. Não transfira problemas.
Sabe, as pessoas pagam fortunas para o divã de um analista, um psicanalista. A palavra de Deus te dá de graça. Enfrenta o teu problema. Qual for o teu problema, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é o meu escudo. Sabe, a minha estrela, ela tem 7 lados. Eu tenho lado voltado a Deus. A honra sobre a minha cabeça é dada pelo Senhor. Problema? Eis-me aqui. Eu te encaro, eu te enfrento. Qual é o teu nome? Qual é a tua cara? Não tenha medo de problema. Mande 10 milhões de inimigos. O meu Senhor é maior do que eles. Esses 2 ensinamentos são básicos desse texto. Você não pode esquecer esta mensagem. Pega essa mensagem no site, peça para o professor Gava, guarde em tua casa, dê para as pessoas. Isso não é autoria desse pastor, isso é revelação de Deus para você. De graça dado para o teu coração, te ensinando a viver e estar em paz. Seja abençoado a tua vida. Não desespere nos teus problemas. Deus é contigo. Faça o que você tem que fazer. Tenha coragem, enfrente os desafios da vida. Deus é contigo. Deus está ao teu lado. Sabe? Deus está contigo todo o tempo, sempre contigo. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esta palavra. Amém.